Olá, eu sou Maria Fortuna e esse é o Conversa Vai, Conversa Vem, videocast do Jornal o Globo. Aqui no estúdio da redação a gente recebe sempre um convidado para trocar ideia, fazer revelações e abrir o coração. Carolina Dickmann, Thaís Araújo, Milton Cunha, Camila Pitanga, Juliana Paz e vários outros já estiveram aqui em episódios que você pode assistir no YouTube do Globo. Hoje quem está aqui com a gente é Alice Wegman, uma das maiores atrizes de sua geração. A Alice tem 29 anos só, mas já soma 18 de carreira, tem 8 novelas, 5 séries, 4 longas, 6 peças de teatro profissionais no currículo. Agora ela interpreta Solange, a Cherry, de Vale Tudo, que teve a sorte de ganhar esse sorrisão iluminado da Alice. Obrigada. Alice, obrigada. Você não deve estar tendo vida, mas imagina. agradeço por você ter vindo. Obrigada a você. É um prazerzaço estar aqui, poder falar um pouquinho, trocar ideia. Gosto muito. E a gente já se encontrou uma outra vez ali pelo telefone também, né? Foi falando, lindo. uma conversa linda. É. Então, uma honra para mim. Que bom. Obrigada pelo convite. E aí, queria começar por Cherry, porque, assim, poderia ser uma forçação pegar uma expressão dessa de, né, falada na novela de 1988, mas você se apropriou de uma maneira tão natural que ficou, coube na sua embocadura, né? Coube. Tanto o Cherry, que é o bordão, né, que a Lídia lá atrás já falava muito. Lídia Bronde. Exatamente, a Lídia Bronde, que é uma atriz maravilhosa, acho que deu vida brilhantemente a Solange Duprá. E tanto o bordão quanto eu acho as características mesmo que ela trazia, assim, no jeito de se vestir, no jeito de se comportar, eu acho que foram coisas que permaneceram, assim. Ela já era uma mulher muito moderna, né, muito pra frente. Então, acho que foram coisas que não se desfizeram com o tempo, sabe? Mas tem uma pitada de carisma aí. Não, tem Seu atualizações. carisma. Mas ela também tinha muito carisma, amor. Ela era, tipo assim, eu acho que é um lugar que eu acho que o que eu trouxe talvez um pouquinho mais foi um pouco mais do humor. Eu acho que tem uma coisa um pouco mais uma comedinha ali, uma coisa ou outra. Mas ela também, assim, tinha um carisma que era inacreditável. Essa mulher iluminava muito a tela, sabe? Então, acho que eu tentei honrar de alguma forma aquilo que foi feito por ela anteriormente. Você chegou a procurar a Lídia? Chegou a ver as cenas, não? Eu confesso assim, ela tá fazendo, hoje em dia ela é psicóloga, né, trabalha em São Paulo, e eu não sabia se eu ia ser invasiva ou não, que eu fiz uma outra série anteriormente, que foi a série do Senna. E a gente foi instruído a não procurar as pessoas, mais por uma questão, não exatamente não procurar e tal, porque se tivesse essa aproximação seria maravilhoso. Mas num lugar de não ser, tipo assim, se for, toma cuidado, porque tem lugares das pessoas que as pessoas não gostam de tocar e tal. E a verdade é que, assim, o Cassinho, eu de vez em quando esbarro ali no Projac, eu tenho muita vontade de esbarrar Cássio com Gabos ele. Mendes. Cássio Gabos Mendes. De esbarrar e falar, será que a gente tomaria um café? Assim, porque eu acho que eu gostaria de fazer esse convite mesmo. Eu acho que ela é uma pessoa que deve ser super agradável de conversar e adoraria ouvir as histórias dela de antigamente, né? Como é que foi pra ela gravar essa novela. Mas também não quero ser invasiva, sabe? Eu acho que tem um lugar que ela também, eu não sei o quanto ela quer olhar pra trás pra ver e lembrar dessa história, eu não sei. Assim, Ela já deixou claro que já seguiu outro caminho, ela né? seguiu outro caminho, assim, e brilhantemente, lindamente. Então, eu acho que eu acredito muito no acaso e nas coisas da vida, nessas coincidências. Então, eu torço pra um dia a gente dar uma esbarradinha. Mas fica aqui todo o meu carinho, minha admiração e minha vontade de conhecê-la. A Solange é uma mulher consciente, combativa, né? Empática, com consciência de classe. Sim. Assim. Expressa opiniões políticas que podem ser interpretadas, né, como aliadas à esquerda. Assim. A frase dela, "eu sou resistência", né, foi apontada como um sinal dessa posição política. Às vezes eu acho que a Solange é um pouco a voz da Manuela Dias, a autora na novela. Você concorda? Vocês conversam sobre isso, não? A gente nunca falou sobre isso especificamente. Eu acho que a Solange é a voz de muita gente, né? Eu acho ali que ela tem um lugar que eu vejo muitas jovens, assim, se posicionando da forma que ela se posiciona, que eu acho que a coisa, né, da história dela do Black Bloc anteriormente, que eu acho que era aquele ímpeto de o mundo não tá legal, a gente precisa fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Quando você é jovem, você tem muito essas atitudes mais impulsivas. E eu acho que ela foi esse tipo de pessoa no passado. Eu acho que ela é firme nas escolhas, nos valores dela. E ela olha para uma mulher como a Odete, primeiro com respeito, né? Porque eu acho que a Solange tem uma coisa, ela trabalha com gente, então ela não chega julgando.
Mas quando ela vê uma mulher, né, sendo preconceituosa, destratando as pessoas, sendo deselegante nesse lugar, ela já fica ali, tipo, opa, peraí, essa madame não vai se criar aqui não, entendeu? Não é porque ela é bilionária que ela vai ser a pessoa que vai passar por cima de todo mundo, sabe? Eu acho que não é esse o mundo que a Solange acredita. E ela fala isso com clareza. E uma pessoa que enfrenta uma pessoa como Odete é vista como combativa, né? Como uma Mariana, né? Que, enfim, vai pra frente, assim. Então, acho que tem esse lugar. Mas eu vejo ela como uma pessoa posicionada nos valores, no que ela acredita pro mundo, no que ela não aguenta mais ver como injustiça, sabe? Eu acho muito isso, assim. É isso que eu vejo. Então, mais do que ser alguma coisa relacionada à Manuela, eu acho que é uma coisa relacionada a muitas mulheres ali que se A encontram. voz de um tempo, A voz de um né? tempo, Sim. exatamente. Tem essa coisa da Solange trabalhar muito, né? Muita gente dizendo que ela é explorada, criticando o Renato como patrão. No almoço com o Afonso, ela tem que estar online, né? Numa reunião, ela virou uma reunião ambulante. Exatamente. Também, né? Exatamente. E aí, de repente, me aparece você, Alice, pessoa física, numa manifestação contra a escala 6x1 Sim. de trabalho. Eu sei que você é uma mulher consciente, uma cidadã, enfim, posicionada também, já esteve em outras manifestações, mas aquilo ali deu uma confundida na cabeça das pessoas. Assim, o que era novela, o que era IA e a vida real? IA nunca foi, amor. Aquilo ali era a realidade. Eu estava lá na manifestação, como já tive em muitas outras. Eu sou uma pessoa que gosta de ir pra rua, sim, assim, pelo que eu acredito. E essa manifestação, Maria, eu acho que tem muito a ver com isso, com a forma de trabalho que a gente né? Que a gente está inserida nesse sistema. Eu acho que é uma forma antiga, é uma forma que a gente vê claramente que estraga a saúde mental das pessoas, né? Você trabalhar 6 dias por semana para folgar um só, você não tem tempo de ver a sua família, de ver os seus amigos, de ter uma vida para além do trabalho, sabe? E eu acho que essa batalha, essa luta é justamente por uma vida além do trabalho, pra gente poder ter prazer para além do trabalho. Eu sou uma pessoa que eu sinto muito prazer trabalhando, e sinto mesmo, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Mas assim, eu sinto muita falta de ter os meus momentos com a família. Hoje, por exemplo, antes de vir pra cá, eu consegui malhar com a minha mãe, sabe? Foi um programinha que a gente fez ali que durou 1 hora, mas que foi tão bom, e eu sei que ela fica tão saudosa quando eu não consigo aparecer, sabe? Então são esses pequenos momentos que a gente mais tem que valorizar na vida, entendeu? Então eu acho que a gente tem que trabalhar sim, mas a gente não tem que viver só para trabalhar, entendeu? E eu acho que nesse momento, assim, tendo esse alcance, tendo essa voz, estando falando de uma personagem que trabalha muito mais do que ela deveria, né? Porque ela é sobrecarregada, sim. E a gente vai falar na novela sobre burnout com o personagem do Renato, do João Vicente de Castro. A gente vai falar sobre, enfim, toda essa estrutura, assim, que massacra mesmo, né, os seres humanos, né? E eu acho que de um jeito muito, muito inteligente, assim, Maria, porque a Solange, por exemplo, pra mim é uma pessoa que é lindo ela ser independente, ela não querer o dinheiro do namorado bilionário, ela não querer usufruir disso, né, como uma coisa mais importante da vida dela, largar o trabalho e viver com ele. Eu acho isso lindo, é isso que eu acredito. Mas também, assim como ela, eu, Alice, me vejo trabalhando muito mais, às vezes, do que eu gostaria, né? A verdade é que eu gostaria de reduzir um pouco a minha jornada de trabalho em muitos momentos, assim. E eu, particularmente, falando como uma atriz que consegue ter folga de vez em quando, porque eu consigo me planejar financeiramente para isso, e isso é raro num país como o Brasil, eu olho para minha equipe que trabalha 6 dias por semana e eu estar indo naquela manifestação não diz só em respeito a mim, ao meu estilo de vida. Diz respeito principalmente ao estilo de vida dessas pessoas que estão indo trabalhar todos os dias, de segunda a sábado, estão pegando conduções, ficam 2 horas no trânsito para ir, 2 horas no trânsito para voltar e não conseguem ter uma vida familiar. Não conseguem ter uma vida com seus amigos, tomar uma cerveja, sabe? Porque chega domingo, você tá tão exausto que você não tem energia para isso, entendeu? Então eu acho sim que tá na hora da gente repensar esse sistema, da gente entender como é que a gente pode caminhar enquanto sociedade para reduzir essa escala de trabalho, sabe? E não é que seja uma coisa, ai, somos todos vagabundos, a gente não quer trabalhar. Não é isso, entendeu? A gente não tá pedindo para
folgar milhões de dias, a gente não tá... É uma questão, é básico, é simples, entendeu? É um respiro que a gente precisa a mais, entendeu? Então, desde que eu tenho 11 anos, eu trabalho, então... percebe-se que eu gosto do meu ofício, senão eu já teria mudado de profissão, ou, né, eu não estaria trabalhando com isso, enfim. Mas é o que eu gosto de fazer. Mas ainda assim, eu acho que às vezes a gente precisa dessa folga, desse descanso, desse tempo pra gente. Sim. Entendeu? Ainda falando dessa coisa da mistura da vida real, né, com de repente, a força da narrativa da novela, assim, tenho a impressão que você também e o Carrão, Humberto Carrão, deixaram um pouco correr solto o boato de que vocês estariam namorando de verdade, e tem a ver com dar mais corda pro imaginário, a fantasia das pessoas, cara, ou não? Eu acho que não, assim, eu acho que, na verdade, o Humberto sempre foi muito discreto em relação à vida pessoal dele e tal, e eu também sou muito discreta, as pessoas demoraram muito pra ver que eu tinha terminado com o meu último namorado, eu não sou uma pessoa de sair falando por aí, e aí eu acho que a gente teve um reencontro na vida, né? Vocês já tinham atuado juntos, eu né? e o Humberto, a gente já tinha trabalhado juntos em A Lei do Amor. Foi uma novela que tem uns 8 anos, 7 anos. E a gente se reencontrou. E quando a gente se reencontrou, eu tava muito mais madura, ele também. A gente já tinha vivido milhões de outros personagens, já tinha tido milhões de outros encontros. Então, a gente se reencontrar, se reconhecer e ao mesmo tempo olhar e falar: caramba, que pessoa legal você se tornou, né? Que pessoa legal você virou. Isso é maravilhoso, isso é mágico. É um amor genuíno, E é um né? amor genuíno. Então, assim, a gente é amigo, a gente não tá namorando, a gente é amigo. Mas eu acho que existe, sim, um encantamento, né? De tipo, cara, que pessoa massa, assim, que legal, que bom que eu encontrei um parceiro que tá alinhado com os meus valores, o meu ideal de mundo, que olha pra equipe com carinho, que não olha só pro umbigo dele, entendeu? Que é um parceiro que joga com você e que conversa sobre o futuro da novela, o futuro da televisão, o futuro do cinema. Então, a gente sonha junto. E quando você acha um parceiro desse, cara, isso é maravilhoso. E aí as pessoas acabam torcendo por isso. Não poder ser amigo de uma amiga de um homem e uma mulher não terem uma amizade. Exatamente, né? Exatamente. E eu, Alice, assim, ao longo da minha vida, eu tive muitos amigos homens. Tipo, eu tenho muitos amigos homens, além das minhas milhares, eu tenho mais amigas mulheres. Por exemplo, as minhas amigas de Santo Inácio, eu tenho um grupo de 12 meninas que são minhas amigas da vida. Eu tenho muitas outras amigas que eu fiz ao longo do caminho. Minhas melhores amigas de infância, que não são de infância, mas que a gente se conecta de uma forma tão genuína e tão forte que parece que você nasceu com elas, né? Que na maternidade você conheceu. Mas que eu acho que é isso, assim, eu consegui na vida fazer amigos homens que eu olho com admiração e não com uma desilusão, com uma decepção de tipo, caraca, homem é tudo, sabe? Você não coloca ali na mesma gaveta, entendeu? O Carrão é esse menino, esse cara, assim, que você olha e você fala, ele é legal, ele é maneiro, sabe? Ele tá antenado com o mundo, ele busca melhorar, ele faz terapia, ele é um cara que, entendeu? Você fala, ai, que bom que existe gente assim, entendeu? Não, e fora também, assim, se ficar nessa coisa de ficar desmentindo, você vira refém de um negócio que você tem que responder sempre, toda hora. Toda hora. E assim, eu sou uma mulher livre, tipo, eu terminei em junho do ano passado, já tô há 1 ano solteira, e eu acho que eventualmente, né, aconteceu de sair, eu ficando com um cara, sei lá, em janeiro, aí, assim, isso acontece, entendeu? Mas se eu for ficar dando satisfação sobre a minha vida toda, todo o tempo, eu não quero isso, entendeu? Então, eu também não queria falar sobre o Humberto, mas a verdade é isso, ele é meu amigo, a gente tá junto e eu acho que pra mim foi um dos grandes presentes dessa novela, não tenho dúvida. O que você tem achado dessas análises que andam pipocando nas redes sobre o comportamento tóxico do Afonso, assim, né? De que ele travestido de, maior cara legal, mas no fim das contas, há esse questionamento sobre alguns personagens homens da novela, como o Renato e o Afonso, né? O que você acha? Cara, o que eu acho é que, assim, quando a gente faz uma novela que é uma obra aberta, a gente sabe que tudo pode acontecer. Mas quando a gente lê, quando a gente imagina, quando a gente vê a cena sendo feita, né? Quando a gente olha lá no ar, a gente sente junto com o público.
Então, a traição com a Maria de Fátima, né? O comportamento dele enquanto eu tava em Madrid. Eu olhava pro Humberto e falava, sai, que eu não quero falar com você. Hoje eu tô muito chateada com você. E aí a gente brinca, assim, né? Porque é claro que a gente olha e fica, tipo, né? Porque, também, principalmente porque eu defendo a minha personagem. Então, tem essa coisa, né? De você olhar e falar, não acredito que ele traiu ela com a Maria de Fátima. Não, e ainda arrumaram uma ficada dela. Uma ficada da Solange também, da Solange, né? pra poder meio justificar aquilo ali. Eu achei Eu meio... não sei se foi uma justificativa ou não. Eu acho que ela foi pra lá e tudo podia acontecer. Ela podia ficar lá pra sempre, entendeu? Então, eu acho que, na verdade, o que a Manuela quis fazer ali e que eu acredito os relacionamentos atuais, você vê muita coisa dessa acontecendo, assim, infelizmente. Você diz o né? comportamento do boy lixo. O comportamento do casal não se comunicar. Tipo assim, ó, tô indo pra lá, eu quero viver minha vida, eu quero ficar com outras pessoas, eu quero experimentar. Eu também quero ficar aqui no Rio de Janeiro, eu tô meio apaixonado, mas tô com saudade. Não deixar as coisas claras. Não deixar as coisas claras. Então, eu acho que isso também é um questionamento, é um debate que tem que se levantar, entendeu? Como é que a gente tá se relacionando hoje em dia? Eu vejo muito a minha geração, assim, é curioso, porque a gente fez uma pequena análise ali entre as pessoas que estão fazendo a novela também. E tem uma galera que acha que a Solange foi um pouco imprudente na questão de não ligar muito pro relacionamento, de pensar só no trabalho, só na vida dela, na carreira dela. E tem gente que olha pro Afonso e fala, gente, esse cara é um bosta, que quer que ela viva pra ele o tempo todo. E eu não dou razão total a nenhum dos lados, mas eu também entendo os dois lados. Porque eu acho que ela é uma mulher que cuida pouco do amor, ela não se dedica ao amor tanto quanto eu acho que ela deveria se dedicar, né? Claro, ela Mas não tem deve uma largar tudo. cobrança da mulher, assim, de ter que se dedicar ao casamento. Exatamente. Ao namoro, mesmo com uma sobrecarga de trabalho gigante. Concordo super. Isso aí eu tô super alinhada com você e eu acho que assim, ela jamais deveria abdicar da vida dela só porque ele tem dinheiro. Assim, eu acho que o trabalho envolve muitas outras coisas, não é só o dinheiro. É a sua criatividade, é a forma de você se sentir útil no mundo, é a forma de você exercer o seu talento, o seu dom. Então, eu acho que tem um lugar ali, eu jamais torceria pra Solange abandonar o trabalho dela. Agora, o que eu acho é que ela tem que olhar para aquilo e falar, Renato, isso aqui não funciona, eu não quero mais, não tem mais como eu trabalhar assim, eu tô sobrecarregada, vou desligar meu telefone todo dia às 10 da noite. Não vou te responder depois das 10 da noite, entendeu? Sim. Então, assim, tem um lugar ali que ela pode dar limite. E virar entendeu? pro Afonso meio falar, meu querido. E virar pro Afonso larga e falar, de amor, ser- eu não vou. Larga de ser tóxico, Exatamente. travestido de... Não, querido, eu não vou abandonar minha vida pra viver a sua, entendeu? Então, acho que são lados aí que tem que ser ponderados também, entendeu? Mas sim, eu acho que o Afonso do passado, né, ele era, assim, ele gritava muito com a Solange, ele tinha um lugar ali que a gente via mais claramente esse lugar, que atualmente é um pouco mais velado. E que é o que acontece hoje em dia com os homens. Fica na São Cici. Fica na São Cici, entendeu? Então, eu acho que é o momento da gente questionar isso também. É tipo, cara, por que que uma mulher tão independente, batalhadora, maravilhosa, né, vai se colocar num lugar ali que ela não precisa se colocar, assim? O quanto ela realmente ama esse homem e o quanto ela realmente vai querer essa história na vida dela, né? E isso a gente só vai ver no futuro da novela, porque ainda tem muita coisa pra acontecer. Tem uma Maria de Fátima no caminho, tem um Renato no caminho. Então, assim, a gente vai ver se eles dois vão conseguir, da sua forma, melhorar enquanto seres humanos para estarem juntos, entendeu? E Solange é um ícone de moda, virou, né? Tem Instagram do closet dela, é uma verdade, loucura. É verdade. O que você aprendeu com ela? E eu vi você dizendo que é o teu figurino preferido da vida. Da vida. E o que você adotou do estilo dela? Pegou alguma coisa? Maria, eu pra já você? tinha adotado muita coisa antes de fazer Solange. Isso é o que é o mais louco, assim. Eu acho que bermudinha, por exemplo, é uma coisa que eu adoro, ela usa. Tem várias coisas ali, camisa social e tal, que eu sempre usei, sempre fui adepta ao brechó. Essa blusa, por exemplo, é de brechó, já tinha comprado antes da personagem. Sabe? Eu sempre gostei disso, assim, eu gosto de garimpar. Eu adoro garimpar, entrar em brechó, loja vintage, assim, que se acha coisas que já não estão mais na coleção do momento, mas que são atemporais, entendeu? Então, a Solange, ela me inspira diariamente a ousar um pouco mais, entendeu? Porque eu acho que eu sou ainda um pouco mais clássica que ela, não uso
quadriculados, tantas listras, tantas coisas, e não sou muito do laço ou da tiara, mas ela me trouxe uma ousadia, assim, sabe? E uma forma de querer me experimentar mais me vestindo, porque eu acho que a gente vive uma era que tem muita influência dos stylists, né? E eu acho isso ótimo, porque pra mim, por exemplo, que trabalho 6 dias por semana, não consigo sempre pensar no look, mas tá sendo ótimo nessa novela me desafiar um pouquinho mais a isso. Por exemplo, hoje não vim como stylist, eu Alice mesmo produzi o lookinho. Então eu acho que é gostoso também, entendeu? Porque a gente se reconhece, a gente se desafia de um jeito diferente. E acho que é muito importante, assim, porque o look, você olha pra pessoa e fala, caraca, que bem vestida, né? Que gata que ela tá e tal. Mas eu acho que o look não pode falar mais alto do que o nosso trabalho, mais alto do que a pessoa que a gente é. Então a gente vê, por exemplo, a Fernanda Torres fazendo isso brilhantemente, entendeu? Pra realmente contar a história de um filme, né? Que teve a importância daquilo, daquela mensagem que o filme teve, e brincando com a moda, entendeu? E num lugar sensual, num lugar divertido, num lugar ousado, mas que ao mesmo tempo é sério, entendeu? Ela tem um comprometimento ali de contar aquela história, sabe? E eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que usar a moda a nosso favor. E eu acho que é isso que a Solange faz. Mas não é só sobre isso, entendeu? É o conteúdo que aquela pessoa tem, né? Muito bom. Bom, sobre polêmica da relação dos atores na novela, você fez um texto sobre feminismo e o entendimento das atitudes dos homens, que foi logo visto como uma indireta para determinado ator, muito se falou. Você escolhe a dedo com quem que você se relaciona ali? Como é que essas fofocas têm influenciado o set e os bastidores? Eu acho que escolher a dedo não é exatamente a expressão pra isso, porque eu acho que tem uma coisa que novela tem muita gente. E tem muita gente que eu não encontro, que eu não esbarro. Então a gente mal tem a chance de se aproximar. Assim, tem muita gente que eu adoro, que eu me identifico de energia, que eu falo, caramba, eu queria muito ser amiga dessa pessoa, mas a gente não se encontra, entendeu? Os núcleos não se Os encontram. núcleos não se encontram. Então tem uma coisa de claro, né? Eu já tenho muitos amigos, assim, eu amo os meus amigos, são algumas das minhas prioridades na vida mesmo. Mas as conexões profundas que você faz com as pessoas são raras, né? Então eu acho que o tempo conta muito, porque eu com o Carrão, por exemplo, eu passava muito tempo com ele, eu com o João passo muito tempo com ele, com a Bela eu passo um pouco mais também. Principalmente porque ela foi morar na casa da Solange do Sardinha, o Lucas. Então acho que tem essa coisa da gente estar ali, né? Entrosado de alguma forma. E eu acho que é o acaso e os gostos e os valores. Eu acho que engloba muita coisa, né? O clima tá bom? Pra mim, ó, eu tô achando ótimo, É o que amor. importa. Eu tô indo pra trabalhar todo dia feliz, agradecendo a Deus, assim, porque, cara, uma novela é muito longa, Maria. Entendeu? É um ano de novela, assim. Então, quando você tá lá com pessoas que você admira, que você respeita, que você gosta, que te respeitam, que olham pra você também com carinho, assim, Cara, isso é a melhor coisa, entendeu? Então, eu tô muito feliz, eu tô vivendo um sonho, eu acho, entendeu? É um momento da minha carreira que eu tô trabalhando muito, mas eu tô trabalhando muito olhando pra aquilo de tipo, caramba, que oportunidade que eu tô tendo, entendeu? E que carreira, né, Alice? Porque você tem 18 anos de carreira, você começou aos 11, né, dona de personagens de intensa carga dramática ali, imersos em tramas sensíveis. A Maria, de Onde Nascem os Fortes, a Dalila, de Órfãos da Terra, foram papéis densos que te projetaram e te fizeram ser consideradas uma das atrizes maiores da sua geração. Desde muito jovem, você tem essa profundidade enorme. Foi uma busca sua, isso? Eu acho que isso primeiro nasceu comigo, porque eu já era uma criança meio profunda, assim, sensível. é, E eu sempre tive uma obsessão ali por aprender, sabe? Eu gosto de deixar as pessoas me ensinarem, assim. Eu tenho esse olhar para o outro de curiosidade, de interesse. Quando eu era pequena, assim, eu me mudei várias vezes, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu me mudei para Campinas primeiro, me mudei para Salvador, morei um tempo em Salvador. Ali eu tenho as minhas primeiras memórias da vida. É, Então, eu acho que isso foi me moldando já desde muito pequena. E depois disso, eu fiz ginástica artística por 8 anos. Eu comecei com 3, eu fui federada com 4,
competia estadual, competi brasileiro, e parei com 11. E a realidade das meninas que faziam a ginástica comigo era muito diferente da minha. E desde pequena, eu acho que eu olhava para aquilo de tipo assim, cara, por que que o mundo é assim? Por que que as meninas não têm dinheiro para pagar uma passagem de ônibus para vir treinar? Tipo, elas não apareciam no treino, assim. E aí você fala, por que que as pessoas não estão incentivando o esporte? Isso é uma coisa que faz tão bem para todo mundo. E aí, eu acho que desde criança, eu entendi a seriedade daquilo, e de você questionar a sociedade e o mundo do jeito que tá. Então, essa profundidade eu acho que vem de um incômodo, de uma vontade de mudar aquilo que não tá legal, entendeu? E acho que o teatro me salvou, assim, porque eu vivi uma infância que eu conseguia Você ter... teve infância? Então, eu conseguia ter momentos leves de brincar no clube com os meus amigos, de fazer amizades e brincar de pique, e imaginar. Mas tinha essa responsabilidade Mas eu tinha do uma esporte responsabilidade desde de cedo. segunda a sábado. Uma disciplina, né? Uma disciplina que eu treinava 7 horas por dia. Eu saía de casa às 6:30 da manhã, chegava pra treinar de 7 ao meio-dia, almoçava em 10 minutos, ia pro Colégio Santo Inácio, que é um colégio super tradicional, difícil, no Rio de Janeiro. Saía do Santo Inácio e voltava pro ginásio pra treinar até 9 da noite. Então, assim, era uma rotina de trabalho também, entendeu? O atleta, ele trabalha, assim. Então, eu acho que desde muito nova eu tive isso. Então, foi uma infância que eu tive os meus momentos de liberdade, porque meus pais me deram esses momentos de liberdade, assim, de me soltar, de me jogar. Então, se eu queria aprender surf, eles me estimulavam. Se eu queria aprender teatro, eles me estimulavam. Mas, ao mesmo tempo, eu era uma criança adulta, sabe? Eu era uma criança Tinha uma responsabilidade, que tinha né? e que queria ter responsabilidade. É. Não era só os meus pais que queriam que eu tivesse responsabilidade. Eu queria Era uma ter coisa responsabilidade, sua, era uma coisa minha. É. Então, acho que a profundidade também vem daí, desse comprometimento com o mundo e com a minha função aqui, sabe? E talvez isso tenha te trazido essa disciplina, porque todo mundo que eu converso sobre você traz essa coisa da maturidade, do foco, de você saber muito o que você quer. Sim. Isso deve ter sido, enfim, além de ter vindo com você, deve ter sido maturado também durante esses anos no esporte. Apesar de você ser muito jovem, você é uma mulher madura, articulada, tem uma consciência das suas falas, você super se posiciona. Já disse que dinheiro nenhum, contrato nenhum de publicidade vai fazer você não falar, né, sobre o que você acredita, sobre o que você pensa. Quando você escolhe um personagem, você pensa no discurso que ele vai propagar, você leva em conta o propósito, a história que ele vai contar? Totalmente, totalmente. Eu acho que é muito louco, né? Porque eu acho que é isso, é muito difícil aqui no Brasil você poder escolher os seus trabalhos, você ter a liberdade, assim. Eu acho que eu consegui, desde muito nova, me programar financeiramente para isso, assim, porque desde os 11 eu ganho dinheiro, né? Então eu fui juntando um dinheiro desde os 11 anos, quando eu fazia peça de teatro, eu ganhava R$ 50, assim, por final de semana. Desde ali eu juntava, entendeu? Então eu tive a liberdade de, aos 19, isso, claro, com ajuda, morando na casa dos meus pais, né? Meus pais tinham uma condição financeira razoável ali, não eram ricos, milionários e tal, mas tinham uma condição financeira que conseguia me proporcionar educação, saúde, né? Num lugar muito legal, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é isso. Eu soube olhar para aquilo, entender a importância do dinheiro e entender que aquilo ia me permitir escolher no futuro, sabe? E ainda assim, eu olho para isso com insegurança, porque é uma profissão muito incerta, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a inteligência artificial, que se vai substituir a gente ou não, entendeu? Como é que vai ser isso tudo. E até as marés, né? Porque tem épocas que o audiovisual brasileiro está borbulhando, e tem épocas que ele fica mais escasso no mercado, no dinheiro. Então, a gente tem que tomar cuidado sempre. Mas eu acho que, assim, nessa fase que eu tô podendo escolher, eu quero escolher personagens com propósito, com a minha verdade, que vão mudar o mundo de alguma forma, porque acho que a arte é muito sobre isso, né? A arte é
é a gente olhar para o presente e imaginar juntos um futuro, né? O que a gente vai fazer com isso aqui que a gente está vivendo ou que a gente já viveu no passado, né? O que a gente vai fazer daqui para frente. Mas é gostoso também, depois de tantos personagens dramáticos, você encarar uma Raíssa de Rensga Hitz, você encarar uma Solange Duprat, que se aproximam, tem características mais próximas da Alice, esse sorrisão iluminado, essa coisa espontânea, essa bagaceira que você é, que sabe que você acaba. Mas foi doido, porque a Raíssa Medeiros de Rensga, ela chegou no momento que eu virei pro Chico Ascioli, lá da Globo, né, do departamento artístico da Globo, e eu falei, Chico, eu tô precisando fazer uma personagem solar, porque a minha vida, assim, no teatro eu fazia muita comédia. Eu adorava fazer comédia. Eu me soltava, eu fazia humor e gostava. E aí, na televisão, eu fui fazendo personagens um pouco mais dramáticas e sombrias e com muitas questões emocionais e aquilo me consumia de uma forma diferente, assim. E aí, quando eu tava acabando o Órfãos da Terra, que foi uma personagem que... Cara, teve um dia que eu chorei durante 30 cenas no estúdio, e aí eu fui jantar com meu ex-namorado, eu cortava o peixe chorando, eu não conseguia fechar a torneira, assim, porque tem um lugar emocional que mexe muito com a gente e desestabiliza a gente, entendeu? E eu falei, cara, eu tô precisando fazer uma personagem mais bem-humorada, que mostre mais a arcada dentária. E ela veio, né? E ela veio como a Raíssa Raíssa primeiro. veio. E foi super legal, porque eu me coloquei num lugar que eu nunca tinha me colocado, que era de cantora, né? Eu aprendi a usar minha voz, a cantar ali, fiz tocar violão. Tocar violão. E foi super divertido. E a Solange, que eu acho que tem esse lugar solar também. Então, apesar de ser, né, ariana e decidida, firme e tal, ela tem um lugar do carisma que... Ela tem a skin bebum, né? A skin bebum, humor. Exatamente, ela tem humor. Então, isso pra mim é muito gostoso de experimentar, de fazer e de poder mostrar que eu também tenho esse lado, entendeu? Que eu não sou só. Sim. Mas eu tenho a sensação de que a Maria de Órfãos da Terra, ela te colocou num outro lugar ali no teu caminho. Não, a Maria de Onde Nascem os Fortes. Onde Nascem os Fortes. E a Dalila de Órfãos da Terra. Exatamente. A Maria de Onde Nascem os Fortes, onde você já me falou que passava, sei lá, 50% das cenas chorando. E que era uma personagem que te exigia muito fisicamente e emocionalmente. Sim. Inclusive, você teve um burnout durante, né, essa novela. E você... Como é que foi isso? Você foi durante uma cena? Nessa época, eu acho que eu não tinha maturidade ainda de distinguir o que era personagem, o que era atriz, o que era Alice, eu era muito intensa. E essa série, ela chegou pra mim do jeito mais louco possível. Porque no sábado, 8 horas da noite, eu tava jantando. E aí o diretor me ligou, o Zé Luiz Vilamarim me ligou e falou, Alice, a gente queria você pra ser a nossa protagonista, mas a gente vai começar a gravar depois de amanhã. Você pode vir? Fui. E tendo enfileirado vários outros trabalhos, né? Eu tava escalada pra uma outra novela na Globo. E faltava um mês pra eu me formar. E eu falei, Zé, eu tô quase me formando. Ele falou, você trancaria a faculdade? Eu falei, trancaria a faculdade. Eu posso terminar no ano que vem. Porque eu acho que isso vai mudar minha vida, e mudou. E aí, no dia seguinte, eu tive uma conversa com o George Moura, que foi o autor da série. E no outro dia, eu já tava com o cabelo cortado, Joãozinho. E fiz aula de prosódia, né, pra aprender o sotaque lá do Recife, vestindo figurino, provando figurino. Então, eu falava, aprendia enquanto eu tava fazendo outras coisas. Foi uma loucura, mas assim, ali, o fato de eu ter me jogado com tanta intensidade foi o que deu aquele resultado todo. Mas também, ali eu entendi o meu limite. De, tipo assim, veio uma estafa, você teve que ser reanimada, não foi isso? Eu tive que ser reanimada, meu coração bateu a 31. Eu fui parar numa UPA. Durante as filmagens. Eu tava numa cena de ação que eu salvava um parceiro meu, né, ali do nosso bando. Eu puxava ele e tal, e aí eu comecei a passar mal. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha aqui acontecendo, eu não tô com força. Eu tremia. E eu não conseguia nem falar direito. Aí eu fiquei deitada no chão um tempo, veio uma ambulância, me levou pra UPA. E aí eu tomei 2 doses de atropina. Uma dose de atropina não adiantou nada. Me deram a segunda e eu tive uma reação alérgica. Nossa. Então minha pupila ficou, tipo, completamente dilatada. Eu não conseguia respirar direito. E aí a minha mãe foi me ver. E quando ela chegou lá, o médico... Sua mãe pegou um avião Minha pra mãe pegou Paraíba. um avião pra Campina Grande. E quando ela chegou, o médico falou... Eu tive muito medo de perder sua filha. Então, você imagina pra uma mãe ouvir uma coisa dessas, assim. Então, foi muito louco.
Mas ali, porque eu também, eu tava num lugar de querer muito acertar, querer muito fazer aquilo direito e mostrar que eu posso, que eu consigo. E às vezes a gente tem que olhar como o nosso corpo reage aos nossos limites, assim. Então, logo depois, uma semana depois, além de tudo isso, eu ainda tive dengue. E foi muito Nossa. forte também. Fiquei com 42 de febre. A febre não baixava, fui pro hospital de novo. E você me falou também, quando a gente teve aquela conversa em 2022, que você teve depressão depois desse trabalho, que você teve muita dificuldade se despedir da Maria, digamos Sim. assim. E aí eu queria entender assim, o que esse trabalho te ensinou, como você tratou de encontrar novos limites, né? Você viu que você foi além do que você podia, terapia. Então, quando acabou essa série, foi quando eu entrei pra análise. Porque logo depois, assim que acabou, eu ainda vivi um período assim sombrio, porque eu não consegui. Era um luto. Quando você acaba de gravar uma novela, uma série, um filme, uma peça de teatro, você tá perdendo a sua melhor amiga, que você conviveu durante meses da sua vida. Então toda aquela história, toda aquela persona que você criou não existe mais. Ou existe ali naquilo que já tá feito. Você não vai criar mais nada em cima disso a princípio, né? Não vai ter um spin-off, não vai ter. Não tem isso, acabou. Entendeu? Vazio gigante. Então é como se a sua melhor amiga tivesse morrido. É um vazio que você olha para aquilo e você. É um luto. Então, depois dessa personagem, eu vivi essa depressão. Que eu não saía da cama. Não tinha vontade de sair, não tinha vontade de me ver, de que as pessoas me vissem. Eu tinha muita vergonha de mim. Eu não sabia me reconhecer mais, porque eu tava com cabelo também que não era o meu, que tava meio crescendo já, que eu não. Que era, assim, não era mais o da personagem, não era mais o meu, porque ele tava no meio do caminho, parecia um cogumelo. Então você olhava para aquilo e você falava, cara, quem sou eu? E mais do que isso, eu tinha vivido a minha vida inteira eu emendei. Não só projetos, mas assim, eu saí do colégio, eu entrei para a faculdade e conciliava a faculdade com o trabalho, então eu passei a maior parte do tempo fora de casa e vivendo outras vidas. E aí, quando você finalmente entra de férias e você tem tempo livre, você não sabe o que fazer. Você fala, o que eu gosto de fazer? Eu não sei. Assim, eu só trabalho. E aí você foi dar conta disso E eu na fui dar conta terapia. disso na terapia. Então, assim, foi quando eu conheci a minha analista, que é minha analista até hoje, e ela salvou minha vida. Assim, ela foi uma pessoa que salvou minha vida. Porque eu saí de um buraco. E hoje em dia, assim, é muito doido, porque hoje, por exemplo, eu fui na análise mais cedo e eu saí saltitante de lá, tipo, cheia de ideias. E eu acho que um bom analista, uma boa analista, como é o caso que eu considero a minha, é aquela que te dá essa potência de viver, que te dá um motor para você agarrar a sua vida e fazer o que você quiser dela, mas que te faça bem, né? Então, eu hoje em dia, quando eu vivo esses lutos, esses términos, essa coisa, eu já olho pra isso e eu falo, eu não quero viver o que eu vivi lá em 2018. Eu não quero ir pra aquele buraco de novo. E eu não vou voltar pra aquele buraco de novo. E agora você tem ferramentas. E agora eu tenho ferramentas. Que são Primeiro, os meus amigos, porque foram pessoas que eu consegui compartilhar coisas muito íntimas da minha vida e que são pessoas que agora, hoje em dia, se eu tô me sentindo mais baixo astral, assim, eu já ligo, para não me sentir tão sozinha. A minha família, que é uma família que me dá muito suporte. A minha analista. E eu mesma. Olhar para esses pensamentos e pensar, gente, peraí, eu tô louca. Não, calma aí, vamos acalmar, vamos tomar uma água, vamos dar uma relaxada, fazer uma massagem, sei lá, que eu vou inventar. ter Entendeu? domínio dos pensamentos. Ter domínio. Então, assim, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito, água. Água, eu entro no banho, eu deixo a água escorrer e eu peço proteção, eu comecei a rezar muito mais. Eu tive um processo, assim, de me conectar com a minha espiritualidade, com a minha fé, depois dessa depressão, que me ajudou muito também. Então, quando eu ameaçava voltar para aquele lugar, eu concentrava, né, em acender uma vela, em fazer a minha oração e pedir para Deus, para os meus orixás, para as energias que eu acredito, justamente para pedir força, para pedir sabedoria para encarar a vida, sabe? Então, eu acho que essas ferramentas ajudam a gente. A espiritualidade, você entrou para a Umbanda, você é filha de Oxóssi.
Não? Então, eu sou filha de Oxum, Oxóssi, Iemanjá, mas eu acho que É todo um enredo, é né? todo o enredo, exatamente. Mas qual a importância da gente reiterar a fé nos orixás e de que forma que esse caminho te ajudou no autoconhecimento, a espiritualidade, a religião? Eu acredito muito, Maria, que assim, eu sou uma pessoa que eu nunca fui de ter preconceitos com religiões no geral, com filosofias e essa coisa da espiritualidade, assim, isso nunca me deu medo, isso sempre me deu curiosidade. Então, desde pequena eu tenho interesse, eu já fui a centro, né, budista, centro espírita, terreiro de candomblé, de umbanda, eu fui criada num colégio católico, então eu acho que eu tenho uma visão de que para mim a fé é também o motor da vida, né? É o que leva a gente para frente. E eu acredito muito nisso, assim, na energia das coisas, em fazer o bem, sabe? Então, isso para mim, eu acho que foi. Eu comecei a olhar um pouco mais, né, para os orixás, assim, depois de um tempo. Eu fui educada num colégio católico, mas hoje em dia eu rezo para Santa Terezinha, eu rezo para Deus, eu rezo para Maria, eu rezo para Jesus, eu rezo para Oxóssi, para Oxum, para Iemanjá, para eu acho que eu tenho essa fé expansiva, sabe? E zero preconceituosa, assim. Mas tem uma coisa, por exemplo, acabou de sair uma pesquisa do IBGE dizendo que as religiões, a adesão às religiões de matriz africana tem aumentado muito. E em meio a gente sabe, que uma Muitos intolerância ataques. religiosa Exato. é gigante. Então, reafirmar isso também é um lugar de pedir respeito, Claro, não é? claro. E peço e vou continuar pedindo, porque eu acho que tem um lugar, assim, né, de. O Brasil é um país muito diverso. A gente tem que olhar para isso com felicidade e com respeito, assim, porque não adianta a gente querer enquadrar todo mundo num lugar só e querer que as pessoas acreditem todas num mesmo Deus ou numa mesma energia. É, você é só respeito. É simples, entendeu? É só você olhar pra ele e falar: "Ah, tudo bem, ele pratica essa religião e tá tudo certo, e eu vou seguir minha vida, porque ele não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com". Entendeu? Então, eu acho que tem um lugar de por que que você vai ficar, por que que você vai tacar fogo num terreiro? Gente, isso pra mim é assim, é inacreditável, entendeu? Então a gente ainda tá vivendo isso. Então eu acho que sim, eu vou reafirmar minha fé, eu vou reafirmar a minha crença. E eu acho que é muito simples, entendeu? Eu não desejo mal de ninguém. Eu nunca pedi pelo mal de ninguém. A única coisa que eu peço é para minha proteção e pelas energias boas, sabe? Para que as coisas boas cheguem pra mim, pros meus amigos, pra minha família. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? É isso que eu acredito. Agora, estava falando, né, das questões da terapia e tal. Como muita gente sabe, você já falou aqui, você foi atleta profissional e tal, mas para além dos benefícios do esporte, a gente sabe que também pode ser cruel, né? O esporte para uma criança e tal, aquela autocobrança num grau máximo. Você teve que lidar com isso depois, assim, essa vozinha da autossabotagem, da autocobrança, de uma síndrome de impostora que às vezes a gente se coloca? Totalmente. Eu acho que essa coisa da autocobrança, né, de você querer se superar, e num dia você chega, você tenta fazer um exercício, aí você não consegue, aí no dia seguinte você vai obcecado, tipo assim, eu vou fazer, eu vou conseguir e tal. Só que eu acho que tinha, anteriormente, né, na minha época, a ginástica artística, principalmente, tinha um modo de se treinar, de se educar, que era muito cruel. Abusivo, né? Digamos. Abusivo, assim. E eu acho que era todo um sistema, eu não culpo um professor, um técnico específico, assim. Eu acho que a gente vivia isso porque era o aceitável. Assim como, né, diretores de empresas e pessoas, né, na hierarquia ali, isso era muito mais permitido. Então, a gente que estava numa posição ali, né, nós éramos meninas, eu treinei, eu estava com 7, 8 anos, e assim, eu me lembro de gritarem muito comigo, me chamarem de incompetente quando eu tinha 6 anos. Era uma pressão ali que, claro, você se sente um lixo muitas vezes, né? Tipo, caramba, não fui capaz de fazer isso, assim. Reverberou para outros momentos da sua vida, né? Não, eu carreguei isso durante muito tempo. Então,
Eu acho que com análise, com a nossa maturidade, tudo isso vai dando uma sentada um pouco na energia. Tipo, peraí, o que é meu, o que é do outro? Que erro é esse, entendeu? Porque eu lembro também da nossa conversa em 2022, você estava no meio do Rensga, né? E você disse, Maria, eu fiquei com medo do sucesso. Sim. Isso é um pouco autossabotagem também, não é? Eu acho que é. Eu acho não, tenho certeza, né? Eu acho que tem um lugar ali de... Cara, eu acho que é que você sabe que é um trabalho tão de formiguinha, é de todo dia, e qualquer escorrego, qualquer escorregada que você dá, qualquer. É muito. A linha é muito tênue, entendeu? Então você sabe que você tem que trabalhar todo dia, assim, pra aquilo funcionar, pra aquilo acontecer. E aí, quando finalmente o sucesso vem, é assustador. Você. Porque pode ser muito ilusório de você achar que o jogo tá ganho, entendeu? Eu fiz essa personagem, eu bombei e aí acabou, entendeu? E aí eu não preciso fazer mais nada na vida. Não é assim, gente, O entendeu? que mantém seus pés no chão? Eu acho que é a minha educação, porque meus pais sempre foram muito. Eu acho que sempre tiveram uma humildade, assim, sabe? De se olharem e de não se acharem a última bolacha do pacote, entendeu? Acho que eles têm um jeito, assim, de levar a vida muito generoso com os amigos, com as pessoas próximas. E eu acho também que a educação por parte da minha faculdade, do meu colégio, porque quando eu estava no momento que eu podia me deslumbrar muito com a minha carreira, que era lá aos 16, 17 anos, quando eu entrei para a faculdade, eu tinha acabado de fazer a protagonista de Malhação. E aí é aquele momento que todo mundo te oferece tudo, né? Que te promete mundos e fundos e tal. E que a sua carreira pode ou não continuar e decolar. Mas aí eu tava numa sala de aula com um professor e vários outros alunos que vieram de Angra, de Friburgo, do Acre, de lugares que eu nunca tinha conhecido, que tinham uma cultura diferente da minha. E eu olhava para aquilo todos os dias enquanto eu tava trabalhando, eu falava, gente, o mundo é imenso. Entendeu? O mundo não é a minha bolha da Zona Sul, que eu cresci, sabe? Então, Você teve isso muito cedo, né? Eu tive isso cedo. Essa ideia de como o mundo é, né? Exatamente. Exatamente. Aos 9 anos você teve um acidente grave, né? Sim. Você caiu de perna aberta na trave, não foi isso? Teve que operar o períneo. Tive que operar, fiz uma cirurgia de períneo, tomei 9 pontos. Nossa. E eu, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, eu lembro de você dizendo que não estava se sentindo bem nesse dia, que alguém falou, vai, rolou uma pressão. Você deve ter sofrido muitas situações de abuso. Sim. A treinadora falou, né? Eu tava na trave, que era aquele aparelho que tem 10 centímetros, e eu tava muito insegura para fazer um exercício que tem uma ponte para trás, assim, é um flick, né? É um movimento muito rápido, é um flick mortal que eu ia dar. E na hora do flick, a minha mão escorregou. E aí eu caí de perna aberta, virei, fiquei pendurada na trave, soltei, bati de costas, na hora eu não conseguia respirar, eu dei um berro no ginásio. Eu lembro, assim, de berrar, e aí eu olhei pro lado e as pessoas me olharam na hora, saiu todo mundo correndo, eu sangrando. E eu tinha 9 anos, tive que ficar de sonda por 4 dias e ia competir o brasileiro no mês seguinte e competi o brasileiro no mês seguinte. Competi. Meu Deus. Então, assim, foi um trauma, né, obviamente. E quando eu competi, eu não consegui competir 2 aparelhos, que foi a trave e as paralelas, porque eu ainda estava muito insegura. Então ficou a culpa também de eu não ter competido os aparelhos. Ao mesmo tempo que se eu não tivesse ido, a minha equipe não teria pontuado como pontuou pelos 2 outros aparelhos que eu fiz. Então era um dilema, assim, vou ou não vou? E aí eu fui, fiz o solo, fiz o salto. Mas me senti culpada a vida inteira, entendeu? De não ter conseguido competir os outros 2. Então, assim, eu acho que já com 9 anos, você ter uma responsabilidade dessa e você se colocar... Se cobrar nesse lugar se cobrar também, nesse lugar, é uma loucura. Exatamente. Né? Agora, a gente sabe que a iniciação esportiva, né, como a gente falou, assim, é um reduto, pode ser um reduto de abusadores também de todos os níveis, né? Sim. O esporte brasileiro acumula escândalo de assédio sexual, né, de abuso sexual. Sim. Você já revelou ter sofrido um abuso. Infelizmente, é difícil achar alguma de nós que não tenha sofrido abuso sexual de alguma ordem. E a gente sabe que não dá para esquecer, né? Isso fica, não dá para apagar da cabeça.
Uma forma de curar, de combater essa situação terrível, eu acredito que é falar, né? Sim. E aí eu queria saber um pouco como é que essa violência te marcou, que consequências esse abuso teve na sua vida, nas suas reações emocionais e físicas. Maria, assim, eu acho que, como você falou, né, é difícil você olhar para o seu grupo de amigas, mulheres, e não ter essa grande maioria que já passou por uma situação dessa, assim, e é muito difícil quando você se dá conta disso, porque eu demorei a me dar conta disso, assim. E quando eu finalmente consegui compartilhar com as minhas amigas e amigos, né, que eu tinha uma certa dificuldade a minha vida inteira de falar, quando você finalmente fala e entende que você não tá sozinha, que você não foi a única que passou por uma situação dessa, assim, isso alivia, entendeu? E essa é uma dor que você nunca vai curar, que você nunca vai estancar, mas você vai aprender a lidar com ela de uma forma melhor ao longo dos anos e da sua vida. Assim, você vai olhar para isso com outra perspectiva, porque antes eu sentia muita culpa. Eu colocava isso, eu desenvolvi um transtorno alimentar, né? Durante uns 10 anos eu tive o transtorno alimentar. Aliás, não dá para dizer que você se livrou do transtorno alimentar, é que nem o alcoolismo ou uma dependência química mesmo, assim. O transtorno alimentar é uma coisa que pode te acompanhar a vida inteira, então é uma coisa que você tem que estar ligada, assim. Já tem mais de 3 anos que eu não tenho compulsão alimentar, mas pode ser que ele volte a qualquer dia, entendeu? Então, assim, porque é um lugar que tá lá no inconsciente. Então, o abuso, pra mim, acho que ele acarretou essas coisas físicas, né, no meu corpo, de eu querer criar uma camada de proteção. Então, eu comia muito pra criar essa camada de proteção física. Até para preencher um vazio, Pra né? preencher um vazio. Veio também de um lugar, né, essa coisa de Cara, eu era muito vista, eu tava muito em evidência. O Brasil inteiro via uma adolescente de 15 anos e opinava, tá gorda, tá magra, tá isso, tá aquilo, assim. Então, tudo isso interfere muito, né, na nossa forma de se olhar, assim. Mas eu acho que, voltando mais à questão do abuso, né, eu acho que eu pude fazer uma série que foi o Justiça 2, que foi a personagem Carolina. Ela vivia um abuso intrafamiliar. O tio dela abusava dela, que foi o personagem do Murilo Benício, que atuou brilhantemente, que foi um grande parceiro pra mim, assim, porque apesar de ser uma história muito pesada, a gente conseguia dar risada juntos, nos momentos, né, de intervalo ali de uma cena e outra. Então, eu me sentia mais segura, sabe? De estar com os parceiros, acolhida, de estar com os parceiros que eu tive nessa série. E é da Manuela Dias também, vale ressaltar. E eu acho que quando eu fiz essa série, eu recebia mensagens diariamente, assim, mais de 20 mensagens diariamente de mulheres, principalmente mulheres, homens também, mas principalmente mulheres falando, contando casos pessoais que nunca tinham aberto pra ninguém, mas que a série fez elas enxergarem. Então, assim, o abuso, muitas vezes, você pode entender que aquilo foi um abuso lá na frente. Você pode não reconhecer isso de cara, entendeu? Então, o fato de você falar e buscar ajuda nas pessoas que você confia, assim, isso eu acho que te dá uma estrutura e te dá esse poder para você agir, entendeu? E a série, pra mim, assim, veio num lugar de cura também, entendeu? Te ajudou, Me te ajudou. despertou gatilhos, provavelmente. Sim, assim, tinha dias que o meu corpo doía inteiro, assim, eu ficava mal, sabe, eu fico até emocionada, assim, porque foi um trabalho que mudou minha vida, sabe, também, assim. E foi esse processo, eu acho que de entendimento e de cura. De olhar para aquilo e falar e saber que aquela história da Carolina também tinha sido um pouco a minha, não, né, no lugar do tio, mas que eu vivi isso de alguma forma também, e que outras mulheres, muitas outras mulheres vivem. Então, existe um lugar de você entender, assim, o poder genuíno, verdadeiro da arte, Da sabe? representação, como né? cura, entendeu? Então, novamente, assim, eu falo, o teatro, o audiovisual, tudo isso me salvou,
Assim, eu não sei o que seria da minha vida sem tudo isso, sabe? Sem uma personagem como essa, sem séries que eu vi, livros que eu li. Então, eu acho que isso é realmente a arte, ela muda o mundo mesmo, entendeu? Ela muda os nossos mundos. E eu acho que um tema como esse, assim como muitos outros, precisa ser falado, precisa ser colocado. Então, poder ter esse espaço para mim foi um presente, assim. E provavelmente, assim, mesmo não. Enfim, você viveu isso, então você ainda tinha essa carga. Mas a gente que é mulher e que viveu e que vive todo dia também sabe se colocar no lugar da outra. E como é que você imprimiu isso no corpo da Carolina, né? Sim. Trouxe essa vivência para o jogo. E acho que isso é uma forma de curar mesmo. Eu acho que uma coisa que teve na Carolina, assim, que muita gente comentou comigo, era a dificuldade da verbalização das coisas. A primeira cena que ela fala pro namorado que ela foi abusada pelo tio é uma cena que pra mim é muito marcante. E eu agradeço muito ao Gustavo Fernandes, que foi nosso diretor, que teve a sensibilidade de virar pra mim naquele momento e falar: Alice, leva o tempo que você quiser pra dar essa fala, que você sentir pra dar essa fala, porque ela é muito difícil de ser falada. E ela não vem. Então ela demora pra vir. E ele me deu esse tempo na cena. Então essa importância de não ter aquele corte, dele usar, né, o tempo pra aquilo, isso foi de uma inteligência muito grande, assim. E essa personagem, ela falava muito nos silêncios. Então, aquilo pra mim era muito importante, entendeu? De ter um rosto sombrio mesmo, de ter um olhar que vaga, de ter um... É um lugar perdido no mundo que você fica, né? Você quase não pode ser dona do seu corpo porque alguém te tirou esse poder. Sim. Entendeu? Sim. E que eu acho que é o que acontece com quase todas nós mulheres, né? Todos os dias alguém tira esse poder da gente escolher o que fazer com o próprio corpo. Então, acho que tem um lugar ali muito, muito profundo que eu acho que a nossa direção, a nossa autora, os meus colegas de elenco, de equipe, conseguiram retratar de uma forma muito brilhante, assim. Você falou do distúrbio alimentar, que você acha que pode ter sido uma consequência ali também, além também dos anos de ginástica, com certeza você teve que lidar com muita privação de alimentação, ter que se pesar toda hora, mas essa coisa do abuso, assim, porque eu fico pensando nas consequências que são muito pesadas para todas nós. Teve um impacto na sua vida sexual depois? Assim? Teve totalmente. Eu acho que eu fui redescobrir os meus prazeres depois de um longo tempo, assim. Porque eu acho que muitas vezes você liga o sexo à culpa por conta disso. E você não se permite viver o prazer por conta disso. Então, isso que eu falo, né, de roubarem o seu desejo, de roubarem o seu poder com o seu próprio corpo, é exatamente isso, assim. É num lugar de você sentir culpa por sentir prazer. E isso vem também, por exemplo, na alimentação, eu sentia culpa por sentir prazer. Eu comia, né, mais do que eu deveria porque, sei lá por quê, porque o meu inconsciente pedia por aquilo e aí depois eu me sentia culpada, entendeu? Eu passava o dia inteiro seguinte culpada, sabe? Então tinha esse controle ali. Então, eu acho que tá tudo completamente interligado, entendeu? Sim. E você falou, né, do transtorno dos distúrbios alimentares, que você tinha 15 anos e você tinha crise de ansiedade, você se escondia com roupas, né? O que foi fundamental para você virar a chave, aprender a gostar de você, descobrir o seu poder, seja estando gorda, estando magra, estando, enfim, do jeito que você tivesse, gostar de você e se libertar? Se é que isso aconteceu, né? Isso aconteceu, assim... Eu tô num lugar hoje que, é claro, eu não tô 100% satisfeita, mas eu olho... Cara, é um alívio tão... Maria, é um alívio tão grande. Assim, eu acho que eu viria pra cá, por exemplo, pra essa entrevista, com milhões de preocupações, de, ai meu Deus, meu rosto tá assim, meu corpo tá assado, eu viria com uma insegurança e eu não conseguiria relaxar e me divertir com você. Entendeu? Eu era essa pessoa, eu era dura, eu tinha medo. Entendeu? Então, eu acho que existe um lugar agora
que eu me sinto muito mais feliz por ser eu, pelo lugar que eu tô, pelo lugar que eu conquistei com o meu trabalho, com a minha dedicação. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito que tem as suas contradições, né? Porque também tem outros movimentos aí, mas a internet, eu usei ela como ferramenta de. Eu vivi uma fase que as pessoas falavam muito de aceitação ali, né, nas redes sociais. De meu corpo, minhas regras, meu primeiro assédio, que contavam também dos assédios, e essa coisa da libertação dos corpos, né? Que eu acho que a gente viveu, que hoje em dia a gente vive de novo, né? Uma opressão, eu acho que a gente voltou uns passos atrás do que a gente tinha avançado. Mas eu acho que tem um lugar ali de olhar para aquilo e de falar, cara, tá tudo bem, entendeu? Então, acho que a internet, nesse lugar, ver outras mulheres e ver beleza em todas elas. Eu fiquei muito tempo sem a praia, por exemplo. Aí, quando eu voltei à praia, eu olhava para aqueles corpos todos e falava, gente, que eu me escondi tanto, entendeu? Que eu tinha ideia de jerico na cabeça, sabe? Não queria botar um biquíni, entendeu? Assim, é quase... Quando você muda a sua cabeça e chega num lugar, né, de mais maturidade, você olha pra trás e fala, gente, eu era muito boba. Eu deixei de aproveitar muita coisa que eu queria ter aproveitado mais. E eu digo isso agora com 29 anos, eu nem fiz 30. Então, assim, eu sei que eu ainda tenho uma vida inteira pela frente pra aproveitar, sabe? Mas eu imagino quantas mulheres não ficaram aprisionadas a vida toda, entendeu? Por causa disso. Então, poder falar sobre isso, poder reverberar essa questão, né, da aceitação e tal. E eu ainda acho que é fácil para mim falar isso, porque eu sou uma mulher branca, né, padrão, eu acho que ainda tem esse lugar, mas ainda assim, eu sofri com todas essas coisas no passado e ainda sofro com milhões de influências, né, mas acho que é isso, assim, é a gente se olhar com mais carinho, parar de falar do corpo da amiguinha. Ai, como você tá linda, como você tá mais magra. Ah, como você engordou. Ah, como você... Gente, para de falar do corpo da outra pessoa, coisa mais chata. 2025, entendeu? Fala outra coisa. Vamos falar de conquistar outras coisas no mundo, de trabalhos, de coisas sociais, sabe? Vamos ler, né, Vamos ler, gente. A literatura também me ajudou muito. Então, acho que é isso. E você falou de redes sociais, né? E aí você é uma pessoa que sabe usar muito bem, eu acho, as suas redes, né? Que você usa para o trabalho, mas não avança ali muito na própria intimidade, não revela muito. Você escolhe meio ser orgânica. E que você tá mostrando tá sempre ligado aos seus afetos, assim. Como é que funciona esse equilíbrio para você? Eu tenho receio de... Pra mim, assim, eu não quero mostrar o que é superficial, entendeu? Eu quero mostrar o que me encanta, o que me move, o que me ensina. Então, eu gosto de compartilhar os livros que eu leio, os lugares que eu visito. Eu gosto de mostrar para o mundo o quanto as pessoas são boas, para meus amigos são bons para mim, minha família. Então, eu gosto de fazer declaração de amor. Eu tenho esse lugar, assim, e eu acho que eu falar sobre os meus afetos inspira outras pessoas a falarem dos afetos delas também, né? E de criarem afetos, de quererem construir relações de afeto. Então, acho que essa é a minha marca ali nessa rede, assim, é poder me aproximar verdadeiramente das pessoas ali, postar um carão de vez em quando, um close de vez em quando, mas falar sobre coisas que eu acredito, sabe? E reclamar também, que eu acho isso muito maravilhoso, porque você fez aquele desabafo, né? Sobre assim, né, de como as pessoas hoje. Não basta você ser um médica incrível, você tem que ser médica e ser formada no Instagram, né? Ter muitos seguidores e tal. E aí você chegou a falar também sobre essa coisa de conciliar o ofício, né? A carreira com essa obrigação de ter que ter uma rede social. E aí eu queria saber o que você acha dessa coisa de muitos influenciadores na televisão, de não se preocuparem tanto com a formação, mas com o número de seguidores. Sim. Como é que você... A minha questão principal para mim é justamente essa coisa de você precisa ter números para trabalhar. Sabe? Então, como se os seus anos de formação, de estudo, de teatro, dos cursos que você fez, aquilo não fosse suficiente se você não tem mais de 1 milhão de seguidores, ou sei lá quantos seguidores precisa para se considerar um bom ator, né? Digamos assim.
Então, isso sempre me incomodou. Eu acho que não acontece só na minha profissão. Eu acho que hoje em dia, se você indica um médico, tem muita gente que vai ver aquela indicação e falar: nossa, mas ele não tem Instagram, então ele não deve ser bom, né? Oi? Tipo assim, o cara tá lá, 1000 congressos, tá trabalhando, tem 80 anos de profissão, tem, e assim, e ele não é considerado um bom médico por você só porque ele não tem seguidores no Instagram. Isso eu acho um absurdo. Entendeu? O que a gente tá virando? Sabe? Eu acho que é muito bom você aprender a se comunicar, você colocar o seu rosto no mundo, você mostrar a sua influência. Ótimo. Mas isso não tem que ser uma condição para você trabalhar. Não tem que ser uma condição para as pessoas serem aceitas nas suas profissões. Então, existe um lugar dos atores que os streamings, né, as plataformas, exigem que você tenha esses números. Quando isso não necessariamente significa que você vai dar dignidade a uma personagem, a uma história, né? Isso vai depender de você. E outra, eu acho que carreira se constrói a longo prazo. Não é que você vai fazer um filme, uma série, uma novela e vai ser considerada uma grande atriz. Entendeu? Olha há quantos anos a Fernanda Torres está lá, a Fernanda Montenegro está lá, entendeu? E quantas outras mulheres não estavam lá, assim, se provando a cada nova. E assim, e se vem uma coisa que você não tá muito dentro ali da história da personagem, ferrou, né? Uma péssima atriz. Não sei o quê. Então, também, assim, que medidor é esse que a gente está criando, sabe? Então, eu acredito isso, assim, a nossa carreira vai ter erros e acertos, mas quando você é devoto à arte, ao que aquilo causa nas pessoas, a por que aquilo existe no mundo, aí sim, né, você entende a profissão, você entende tudo isso. E eu acredito, Maria, que pode ser que vários influenciadores cheguem nesse lugar. Porque desde que o mundo é mundo, tem pessoas que não são atores, que viram atores e que se formam, que estudam, que se dedicam loucamente a isso. E tá tudo bem. O que não tá bem é você precisar de números para, sabe, para ser considerado um bom ator. E o que não tá bem é isso, é você chegar e achar que você tá arrasando num trabalho único e ganhar ali um espaço e dane-se a equipe, dane-se quem tá construindo aquilo. Que eu acho que, assim, eu, felizmente, não tenho visto isso, tá? Assim, as pessoas que entraram recentemente, que eu vi como influenciadoras e tal, são pessoas que eu acho que têm se dedicado, têm estudado. Então, para mim, essa é a questão, entendeu? O que elas vão fazer depois disso? Entendi. Entendeu? Vamos para a reta final, falando de amor. Uhum. Você já contou que nutre super boas relações com seus ex-namorados e tal. Qual é o lugar da relação amorosa na sua vida? Maria, assim, eu já namorei pessoas muito legais. Assim, eu já namorei caras que eu admiro, que eu... Só homens, né? Só homens, só namorei homens. Que eu admiro, que eu respeito, que eu tenho uma gratidão mesmo ali pelo que a gente viveu naquele tempo. Já errei, já acertei, eu acho que eu vivi grandes relações na minha vida, assim. E eu sou uma pessoa muito romântica. Eu sou uma pessoa que acredita no amor, numa relação duradoura, numa relação que perdura, assim. Os meus pais são casados há 36 anos. Então eu sonho, sabe, em achar um cara, ou enfim, uma mulher também, não sei, mas Não tá fechada. não tô fechada, acho que pode ser que aconteça, mas eu acho que a princípio, né, quer dizer, só me apaixonei por homens ao longo da vida. Pode ser que me apaixone um dia por uma mulher, mas por enquanto só me apaixonei por homens. E eu acho que eu olho, assim, querendo construir uma família, querendo construir um império, sabe? Tipo, e me relacionar e dividir, olhar pra frente, pro futuro. Eu tenho isso. Porque eu vim de um berço que meus avós são casados até hoje, os 4 são vivos. Os meus pais são casados, meus tios são casados, é todo mundo casado. Então, assim, existe uma coisa tradicional. Tem alguns tios que se separaram, voltaram e tal, e construíram, né, uma família de 4 primos, 2 são irmãos, 2 irmãos. Então, assim, existe isso, mas que existe amor, entendeu? Que existe amor. Apesar das brigas, apesar dos desentendimentos, o amor prevalece. Então, assim, eu acredito numa construção a longo prazo e eu quero viver isso na minha vida. Mas estão dizendo que as mulheres héteros estão no mapa da fome. Você A gente tá concorda? na miséria.
Você concorda? Você acha que isso tem a ver com o fato de a gente estar mais exigente também? A gente tá muito mais Da exigente. gente estar dando um show nos Ai, homens. um show, meu Deus, um show. Hoje, cara, eu vi tanto vídeo engraçado sobre isso recentemente. Tipo, uma amiga ligando pra outra assim: amiga, ele faz terapia. Ah, jura? Pô, que bom, hein? Amiga, ele comprou flores pra mim. Ah, jura? Pô, que bom. Assim, uma coisa básica. Os caras fazendo o mínimo. O né? mínimo, entendeu? Então, assim, eu acho que tá na hora deles correrem atrás. Mas, assim, sobre os meus ex-namorados, né? Eu tive, por exemplo, eu tive um ex-namorado, a gente namorou 2, 3 anos. E ele foi, a gente namorou na época de faculdade, eu tinha uns 18 anos. E ele se tornou um grande amigo. E ele, a família dele, assim, até hoje é muito próxima, sabe? São pessoas que eu tenho um carinho infinito. E eu apresentei ele pra uma das minhas melhores amigas. Eu falei, cara, eu acho que vocês vão dar super match, vai dar super certo isso. Então, ó, se joguem. Estão juntos há 4 anos, vão morar juntos. Que Então, legal. assim, tem esse ressignificado, sabe? Que eu acho que a gente pode dar para as nossas relações amorosas, assim. Que quando elas terminam bem, né? Quando você entende ali o início e o fim daquela relação amorosa, daquela transformação no que aquilo vira. Eu acho isso muito legal, sabe? Mas você tá solteira agora? Eu tô solteira tá agora. Tá rolando um detox de macho? Ou não? Forçado. Eventualmente a gente não. Eventualmente vai ali. Eventualmente a gente se intoxica. Muito bom. Exatamente. Mas tem uma coisa, uma vez a Maria Flor, a atriz, me falou uma frase muito maravilhosa que é assim: Maria, não dá mais pra trepar sem gozar. E aí ela falando sobre como gerações de mulheres foram criadas para atender aos desejos masculinos, né? Precisavam pegar... E que como a gente precisava pegar as rédeas do próprio prazer. Você acha que a gente se libertou um pouco mais nesse aspecto? Que a sua geração tá sabendo fazer mais isso? Como é que é a questão do desejo para você? Você investiga? Eu acho mesmo que a minha geração tá sabendo fazer mais isso. E agora as mulheres mais velhas estão sabendo, já no começo de um relacionamento, dizer o que elas gostam. O que elas querem, se elas querem usar vibradores, brinquedos, onde está o desejo delas, a fantasia, os fetiches, as coisas. Eu acho que isso está sendo mais falado, entendeu? Então, assim, eu vejo a gente conseguindo, né, ter essas experiências orgásticas, né, com muito mais facilidade, apesar de ainda ter uma dificuldade, mas assim, é mais fácil do que era antes. Porque hoje em dia isso é mais falado, é mais normalizado. E eu acho que é isso, assim, a gente vai desconstruindo ideias e vai se permitindo ter mais prazer, sabe? Você se investiga com liberdade sexualmente? Sim, totalmente, assim. Claro que eu tenho as minhas travas, né, os meus limites, as minhas inseguranças, mas hoje em dia eu me sinto uma mulher muito mais segura, muito mais... Eu entendo muito mais o que eu gosto e eu acho que é isso, assim, o sexo não tá mais ligado a um lugar de culpa como tava antes, entendeu? Sim. Teve aquele vídeo que você dançando com o Carrão e com o Lucas Leto, e aí o comentário principal foi assim, o verdadeiro significado de tanto faz. Como é que é alguém que já teve tantas questões com o corpo, né? Várias situações, enfim, com alimentação e tal, se vê nesse lugar do desejo, assim, mexe com a vaidade? Você já teve, de repente, gente que você quis pegar, que nunca te deu mole, que agora tá te dando mole, ou não? Não tem isso? Cara, eu acho que engraçado, porque eu sempre fui muito atrás das pessoas que eu quis. Eu tava bisoiada ali, jogava meu charme ali e a coisa rolava, assim. Quer dizer, não sempre, obviamente, já tomei muito toco nessa vida. Mentira! Mas, a verdade, amor, claro. Mas eu acho que tem uma coisa de... Eu sempre consegui demonstrar o desejo quando eu me sentia desejante, assim. Mas eu tinha mais dúvida de se eu era desejada também. Eu ficava muito insegura com essa questão. E hoje em dia, assim, se eu não tô desejada, tá tudo bem, amor. Sei lá, vou tentar direcionar meu desejo para outro lugar também, entendeu? É normal tomar toque, tá tudo certo. Acho que antigamente eu ficava mais insegura. Mas acho que é isso, assim, eu mesmo quando eu não tava tão feliz com o meu corpo, eu tentava, entendeu? Eu tentava me abrir para outra pessoa, tentava me relacionar, assim, então... E chegava junto. E chegava junto, exatamente, porque eu encontrei, felizmente, pessoas muito legais, assim, muito parceiras mesmo.
Então, é isso. Você já falou que você não deposita todas as fichas na profissão de atriz, assim, que você está sempre estudando, pronta para de repente se renovar se alguma coisa não der certo. Você tem vontade de dirigir, produzir suas próprias coisas? Tenho muita vontade de dirigir. Eu já dirigi um fashion filme, assim, uma vez, inclusive pro Caderno Ela, que foi super legal. E eu acho que é um lugar que eu quero estar no futuro. Não só dirigindo, mas produzindo também. Quero muito voltar pro teatro e hoje eu saí da análise justamente assim, borbulhando com essas ideias, porque quero juntar uma equipe ali, produzir uma peça, fazer uma peça. Acho importante demais para os atores, né, estarem ali nesse contato direto com o público. E é um lugar que eu, no teatro, assim, eu fico muito mais vulnerável, assim, porque é muito mais fácil você errar e as pessoas verem, né? Não é que nem uma novela que você erra e corta e volta. Não pode voltar. Então, tem um lugar ali de se ver pelada na frente de um monte de gente, né? Então, existe isso, assim, essa vontade de me colocar nesse desafio de novo. É isso. E pela frente a gente tem o longa Rio de Sangue, Isso. inédito, do Gustavo Bonafé, Exato. em que você vive uma médica. Exato. Tem a terceira temporada de Rensga Hits, que já está rodada. Tá maravilhosa. E tem um livro. Tem um livro que eu tô começando a escrever, assim, já tem algumas coisas escritas. Crônicas, poesias. São crônicas, são coisas soltas, assim, coisas minhas, coisas que eu invento, situações que eu vivi ali nessa carreira de atriz, encontros, desencontros. Eu acho que é um pouco. Tem muito de mim ali, assim. Eu acho que é uma coisa que eu quero compartilhar, que eu sempre gostei muito de escrever, mas eu nunca tive coragem de publicar uma coisa como esse livro. E acho que tem uma influência muito grande da minha avó, que sempre gostou muito de literatura, e eu quero que ela leia, sabe? Então, eu quero que ela esteja aqui para prestigiar, então eu quero que seja nessa fase aí dos 30 anos que eu tô fazendo em novembro. Vai lançar antes dos 30. Vou lançar antes dos 30, exatamente. Sem crise, 30, né? Sem crise. Imagina, crise nenhuma. Eu adoro fazer aniversário, adoro viver mais anos. Eu quero envelhecer, amor. Eu quero viver o máximo que eu puder com saúde. E é isso. É isso. Linda. E tem um filme também que eu vou fazer no ano que vem, que ainda não posso contar muito. Mas já no tô Brasil? Na Itália. Fazer uma carreira internacional. Acho que sim, né? Vamos experimentar coisas aí. É o primeiro filme que eu faço em outra língua, vou fazer em italiano. Que massa, você fala italiano? Não, vou aprender agora. Correr atrás. Correndo atrás. E eu acho que eu sempre quis, assim, atuar em outra língua, porque eu acho que sempre foi... é desafiador, né? Porque o Wagner falou muito isso numa entrevista, né? Que atuar, você falar pai e mãe é muito diferente do que você falar father, mother. Então, acho que tem um lugar ali de desconforto que eu quero experimentar, assim. Não significa que eu vou fazer só filmes italianos ou só filmes... Mas quero experimentar. Eu aposto que você não vai perder uma coisa falando outra língua. O charme. Eu já vi você falando inglês e você não perde o charme. Que bom. Maravilhosa, muito obrigada. Demais, amei. Muito obrigada. Obrigada a você, amei. Obrigada mesmo, gente. Obrigada, Beijos. gente.